Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, espero que estejam tendo um ótimo dia. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 empresas. 5 empresas que vão divulgar seus resultados trimestrais exatamente no mesmo dia na próxima semana. Então, a próxima quarta-feira vai ser muito agitada. Vamos falar sobre 5 dessas empresas hoje. As expectativas do mercado e eu compartilho minhas opiniões sobre elas. A maioria de nós talvez tenha todas essas 5 empresas também. Então vai ser algo bem importante. Algumas grandes empresas já divulgam resultados trimestrais nesta semana. Claro, neste momento ainda é um mercado movido por manchetes, seja pela possível nova ação da FED que está sendo questionada, ou ainda pela situação do Irã. Porque agora, como você pode ver no momento em que estou gravando isso, acho que quando isso for ao ar, o mercado já pode até estar fechado. Estou em Vegas, por isso os vídeos estão um pouco atrasados. A gente vê um pouco mais de vermelho no geral. Ainda tem alguns nomes que estão no verde. A AMD subiu 3%, Oracle subiu 3%, Microsoft subiu 1,8%. Mas ainda há muita incerteza no mercado. Por quê? Bem, por causa disso, tem acordo ou não tem acordo? Será que um acordo vai ser feito? Porque é o fim do período de cessar-fogo, prazo final, chame como quiser. Então, tem acordo ou não? Sinceramente, nós não sabemos. Não sabemos. Não sei o que os mercados de especulação e debate veem agora, mas seja o que for, certamente impactará o mercado de ações a curto prazo. Como você pode ver, essa já é uma semana importante, certo? Na quarta-feira teremos Tesla, ServiceNow, Verdif, Lam Research, IBM, Boeing, AT, TG, Vernova divulgando os resultados trimestrais. Na terça-feira é United Health, Intuitive Surgical, Gyrospace, RT Keys, 3M United, Interactive Brokers. E então, na quinta-feira, após o fechamento do mercado, teremos Intel, que eu considero a grande do setor de semicondutores. Na semana passada tivemos SML e TSMC. Na próxima semana, ou melhor, nas próximas 2 semanas, mas principalmente na próxima, realmente começa para a maioria de nós. Você pode ver que na terça-feira temos Robinhood, avisa que vai divulgar resultados. Mas aí na quarta-feira você tem Microsoft, Amazon, Meta, SoFi, Alphabet e também tem Qualcomm. Mas o fato de todas essas grandes empresas divulgarem resultados no mesmo dia, quero dizer, elas deveriam ter espalhado um pouco mais. Claro, faremos uma grande transmissão ao vivo para cobrir os resultados. Só podemos acompanhar uma teleconferência de resultados, então vamos ver o que o pessoal vai pedir. Mas a SoFi divulga antes da abertura do mercado, então isso é muito bom. E aí na quinta-feira temos a Apple. Claro, o foco vai ser, ok, Tim Cook sai do cargo de CEO. Temos um novo cara chegando, bem, de dentro da própria empresa. Qual que é o motivo por trás disso? Tim Cook ainda vai continuar dentro da Apple. Ele basicamente vai ser o mentor do novo CEO. Vamos ver o que acontece. Eu acho que a Apple é o tipo de empresa que agora, com base no que sabemos sobre a Apple, é uma empresa que pode ser administrada de forma autônoma. Agora, será que vamos ver a Apple com um foco mais inovador em engenharia daqui para frente? Talvez sim, talvez não. O que sabemos é que a Apple tem uma base de fãs extremamente leal, um negócio extremamente lucrativo e nos dias de hoje acho que isso já é suficiente. Antes de prosseguir, você já sabe, clique nos botões e compartilhe suas expectativas para a temporada de resultados ou empresas específicas nos comentários. Agradecemos! Se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição. Nos comentários veja as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado! Já que estamos na temporada de resultados, agradeço a Fiscal.ai por ser uma grande parceira do canal e oferecer a melhor plataforma de pesquisa de ações. Se ainda não testou, confira o link na descrição e veja nos comentários como conseguir 15% de desconto, e se você for um novo usuário, pode usar o Fiscal Pro gratuitamente nas 2 primeiras semanas. Você tem acesso a todos os dados financeiros, estimativas anuais e trimestrais, receita e lucro por ação para analisarmos hoje. E então, muito rapidamente, especialmente se forem empresas populares, quando o relatório de resultados for divulgado, você vai encontrá-lo aqui na transcrição. Você pode clicar nele. E se você não quiser ler o relatório inteiro, claro, você pode simplesmente clicar em resumo de IA e pegar o TLDR. Então, deixe-me começar primeiro com a Meta. Temos comprado essa empresa agressivamente nas últimas semanas porque está muito barata e também é altamente lucrativa. Eu disse que isso é como um Google em 2025. Agora a Meta, como você pode ver, no acumulado do ano a empresa está positiva, subiu 3,2%. Claro, ela subiu cerca de 30% desde a mínima, há mais ou menos um mês. Agora, se olharmos o que os analistas esperam para a Meta, a receita deve ficar em torno de 55,53 bilhões. Após o trimestre de dezembro, ela teve uma leve queda.
Quanto ao lucro por ação, 6,74. Em relação ao fluxo de caixa livre, ainda positivo, 4,48 bilhões. Agora, com a Meta especificamente, claro, vai ser muito importante ouvir sobre os planos deles em relação a CAPEX, a expansão dos data centers ao novo modelo, porque agora eles estão entrando de vez na disputa. Antes, com o Llama 4, sejamos honestos, não foi um sucesso, na verdade foi um fracasso. Mas agora, com o MillSpark, eles estão entrando de vez na disputa. Então, a questão vai ser, ok, vocês viram uma adoção forte, como vocês vão monetizar isso? Monetização do WhatsApp e mensagens comerciais vem sendo discutidas há anos, mas com a IA, acredito que isso pode acelerar. E especialmente se você tiver um modelo muito bom, finalmente você pode garantir que vai monetizá-lo da maneira correta. O foco, claro, também vai estar na questão dos investimentos em capital. Vai aumentar? Vai continuar o mesmo? E quanto às demissões? O que está acontecendo dentro da empresa? Eu acho que com a Meta, especialmente porque tem sido uma ação que está sob pressão, vai ser muito interessante ouvir quais são as expectativas deles daqui para frente. Se algo mudou, se eles vão acelerar alguma coisa. Fiquei muito satisfeito em comprar quando estava por volta ou abaixo de $600. Ainda sou um comprador satisfeito mesmo com esses preços, porém o mercado segue volátil e movido por manchetes e temos o relatório de lucros chegando. Você tem tempo, certo? Você não precisa se forçar a comprar essas empresas todos os dias. Ou você tem tempo. Pode esperar uma semana e vai ter muito mais informações. Então, com a Meta eu ficaria surpreso se eles não superassem as expectativas. Passando para outra empresa cuja ação também tem estado sob pressão, que é a Microsoft. Agora, a Microsoft no acumulado do ano ainda está com queda de 9,8%. Sim, ela teve uma recuperação de cerca de 18,5% nas últimas semanas. A Microsoft vale pouco mais de 3 trilhões de dólares. Vemos aqui um PL histórico de 26,7 vezes e um PL futuro de 23,5 vezes, com preço-alvo médio dos analistas de $579. Atualmente estamos em 426, agora com a Microsoft você pode dizer, ok, é a Microsoft. Claro, todo o foco aqui está no crescimento da nuvem, talvez na adoção do Copilot, monetização, seja lá o que eles estejam vendo por lá. Algumas pessoas dizem que o Copilot realmente não é tudo isso, mas posso te dizer, olhando e conversando com várias empresas nos últimos dias, que a maioria delas está usando o Copilot porque precisa usar. A maioria delas também está usando o Slack. E se você é um investidor da Salesforce, eu vi, acho que 90% das pessoas aqui na conferência usam o Slack. É porque são obrigados a usar? Porque querem? Porque gostam? Eu não sei, mas não importa. No fim, eles usam. E isso significa que você paga pelo software. O mesmo vale para a Microsoft. O Copilot está sendo usado por empresas. O Microsoft Teams está sendo usado por empresas por causa da segurança. Ou sim, porque ele já vem no pacote. Essa definitivamente também é uma explicação. Agora, com a Microsoft, você pode ver que, apesar do seu tamanho, e essa é a coisa mais louca com todas essas grandes empresas de tecnologia, elas ainda estão crescendo. Neste caso, 16% depois, no ano fiscal de 27, 15,4% e então, no ano fiscal de 28, as expectativas são de 16,3%. Eu tenho um DCF que está disponível para todos vocês de graça. Tem um link na descrição. Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, SoFi, PayPal e em breve AMD, Adobe e Disney também vão ser adicionadas a essa lista. É de graça, eu não preciso do seu e-mail, eu não preciso de nada. Eu só preciso que você clique no botão de se inscrever e curta os vídeos. E isso já é mais do que suficiente para mim. Então, se a gente olhar o que o mercado está esperando em termos de receita para a Microsoft, 81,39 bilhões de dólares, lucro por ação em torno de 4. E lembre-se, com a Microsoft é muito importante saber que a gente não recebe projeções quando eles divulgam o relatório de resultados. As projeções são divulgadas na teleconferência de resultados, então o que ocorre com a ação antes disso não importa tanto. O que importa é quando eles divulgam a projeção e comentam na teleconferência, pois é aí que a ação começa a se mover em uma direção. Sobre o fluxo de caixa livre, vemos cerca de 15 bilhões de dólares, que são as expectativas para a Microsoft. No último trimestre, eles comentaram sobre a projeção, especificamente da nuvem da Microsoft. Portanto, o percentual de margem bruta deve ser de aproximadamente 65%, refletindo os investimentos contínuos em IA. O crescimento da receita do Azure deve ficar entre 37% e 38% em moeda constante, com a demanda ainda superando a oferta. Se superarem esses números, será excelente. Para o ano fiscal completo, eles agora esperam que as margens operacionais aumentem ligeiramente. Revisão positiva devido ao bom desempenho no primeiro semestre, investimentos em área-chave de crescimento e mix favorável de receitas do Windows, OEM e negócios comerciais on-premises.
Eu acho que eles vão decepcionar com o Azure? Não, eu não acho que nenhum dos players de nuvem vai ficar abaixo das expectativas. Eu sei que no último trimestre as ações caíram porque sim, houve crescimento, acho que de 38%, e o mercado talvez esperasse que fosse 39%. O valor em dólares é bem maior e ainda cresce cerca de 38%, acredito que foi esse percentual. Ainda é muito, muito bom. Passando para um antigo patinho feio, que é o Google. O Google está simplesmente arrebentando nos últimos 12 meses, mais ou menos. No acumulado do ano, as ações subiram 5,2%. No último ano, claro, subiu 124,5%. É uma empresa de 1 trilhão de dólares. Um preço-lucro absurdo. 30,7 vezes com um preço-lucro futuro de 27,6 vezes. Claro, daqui para frente, se formos ver a entropia abrir capital, a espaços abrir capital, sim, eles vão ver alguns ventos favoráveis para o resultado final. Claro, você só precisa olhar a diferença entre gap e não gap. Mas em relação ao Google, eu tenho 100% de certeza ou talvez não 100%, porque você nunca pode dizer 100%. Mas eu tenho mais de 90% de certeza de que vai ser mais um trimestre incrível para a empresa, com destaque para a busca, o YouTube e com certeza o Google Cloud. Em termos de receita, agora estamos falando de mais de 100 bilhões de dólares em receita. Então, são 106,99 bilhões de dólares em receita que estão sendo esperados. Lucro por ação em torno de 2 dólares e 63 centavos e fluxo de caixa livre de 11,49 bilhões. Claro, todas essas grandes empresas que estão gastando uma quantia insana de dinheiro em capex, na construção de data centers, GPUs, o que for, o fluxo de caixa livre está caindo neste momento. A margem de fluxo de caixa livre está em queda. Em algum momento, isso atingirá o fundo do poço e você verá a real lucratividade na ótica do fluxo de caixa livre dessas empresas. Lembre-se, no último trimestre, se olharmos os segmentos e KPIs, ou talvez as métricas personalizadas ainda estejam lá. Exatamente. A margem da Google Cloud, se olharmos para o resultado trimestral, continua subindo, continua subindo. Deixe-me me retirar aqui. No último trimestre, 30%. A tendência é clara, eles não só aumentam a receita, o que podemos destacar aqui. Essa é a combinação perfeita. Você está crescendo muito rápido e, ao mesmo tempo, expandindo a margem. Isso é algo sobre o qual falamos há 12 meses, talvez 16, 18 meses atrás também. O mercado ignorou o Google Cloud. Nós estávamos dizendo, olha, a trajetória aqui é bem clara, as margens estão subindo e indo para a direita. A receita do Google Cloud está subindo e indo para a direita. Se você olhar a diferença de margem entre AWS, Azure e naquela época Google, dava para saber para onde as coisas estavam indo. Mesmo assim, o mercado focava em o ChatGPT está destruindo a busca do Google, mas agora sabemos que não é verdade. Vemos também que o Gemini está ganhando mais participação. Então agora, aqui estamos nós acima de 30% de margem e na verdade vimos uma aceleração no crescimento. Ainda aguardo resultados excepcionais em todos os aspectos, um trimestre muito forte para o Google. Ainda vejo restrição de oferta e alta demanda. Como só conseguem atender a um número X de demandas, ficam limitados no crescimento a cada trimestre. Porque digamos que se eles tivessem magicamente uma oferta ilimitada, bem, eles teriam gerado muito mais receita, muito mais fluxo de caixa livre, muito mais lucros. Passando para outra das minhas favoritas, que é a Amazon. Ainda estamos em torno de 251 dólares por ação. No último ano subiu 50%, no acumulado do ano subiu 10,9%. É uma empresa de 2,7 trilhões de dólares com um P/L histórico de 35 vezes e um P/L futuro de 31,3 vezes. Claro, com o fluxo de caixa livre da Amazon, acho que vai ser uma daquelas grandes empresas de tecnologia em que sim, você pode ver fluxo de caixa livre negativo no ano porque o capex desse negócio é simplesmente incrível, é insano. Mas como a NGS disse, como a Amazon já falou várias vezes, olha, nós sabemos que há uma demanda insana. Não gastamos esse dinheiro apenas para parecer legais e participar da conversa. Estamos gastando 200 bilhões de dólares aqui porque sabemos que podemos ganhar muito mais dinheiro com isso no futuro. Então, no curto prazo, sim, eles estão tendo um prejuízo. E isso é algo que a Amazon tem feito nas últimas 2 décadas ou mais, certo? Eles investem no negócio o tempo todo para garantir, primeiro, que sejam super competitivos. Os serviços que oferecem provavelmente estão entre os melhores. E terceiro, eles posicionam a empresa da melhor forma possível para o futuro. E então, se olharmos aqui também para as estimativas, vemos uma receita de cerca de 177,13 bilhões de dólares. Claro, o quarto trimestre geralmente é o trimestre mais forte deles. Lucro por ação trimestral, uma grande diferença aqui.
mas eles estão projetando $1,65. O fluxo de caixa livre, como você pode ver, já está negativo em 10,3 bilhões de dólares, mas se você quiser olhar para o EBITDA, por exemplo, ainda está em torno de 45,53 bilhões de dólares. Agora, ontem, é claro, tivemos grandes notícias. Grandes novidades diárias neste espaço de IA. A Amazon e a Anthropic ampliam sua colaboração estratégica, já são parceiras e a Amazon investe na Anthropic. Então, a Anthropic vai garantir até 5 gigawatts das gerações atuais e futuras dos chips Trainium da Amazon para treinar e alimentar seus modelos avançados de IA. A plataforma em nuvem da Anthropic está na AWS e reúne toda a experiência de desenvolvimento de IA. A Amazon vai investir 5 bilhões de dólares na Anthropic hoje e até mais 20 bilhões de dólares no futuro. Sim, tudo bem. Podemos voltar para a mesma conversa várias e várias vezes, mas eu não vou fazer isso. Ampliando esse sucesso, hoje a Amazon e a Anthropic estão aprofundando sua colaboração com um compromisso da Anthropic de gastar mais de 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos em tecnologias da AWS. Isso inclui gerações atuais e futuras do Trainium e dezenas de milhões de núcleos Graviton para oferecer melhor relação custo-desempenho. Se você ouviu a conversa do Jensen com o Dwarquist falando sobre TPUs, falando sobre Trainium e assim por diante, ele basicamente disse: olha, essas são grandes histórias de sucesso no momento porque, primeiro, essas empresas estão usando isso para uso interno. E 2, Anthropic. Se a Anthropic não existisse, se a Anthropic não fosse um sucesso tão grande, então não teríamos visto uma demanda e um sucesso tão grandes por TPUs, Trainiums. Provavelmente é verdade, mas não importa, já que a Anthropic existe e a Anthropic é um grande sucesso. E a Amazon, o Google, a Microsoft e até a Nvidia são todos investidores na Anthropic. A Anthropic provavelmente é agora a líder nesse setor. Eles valem $1 trilhão, isso é discutível, mas por enquanto isso realmente não importa. A Amazon vai ganhar uma quantidade insana de dinheiro com todo esse ecossistema. Goste você ou não do ecossistema de circulação de receita. Isso depende de você, para mim. Isso não importa muito porque as coisas precisam ser feitas. As expansões precisam acontecer, os investimentos precisam acontecer. E então, se essas empresas com sim, uma quantidade insana de dinheiro e recursos para gastar, estão ajudando outras empresas a crescerem e se tornarem cada vez maiores, e elas vão se tornar grandes clientes dessas empresas. Que assim seja. E claro, com a Amazon sim, o foco é na AWS, mas você tem serviços de assinatura, você tem publicidade, você tem, claro, o lado do varejo também. A Amazon é uma das empresas mais fortes e melhores do mundo, com ou sem recessão. Acredito que esse negócio se sairá bem em qualquer situação. Sim, provavelmente será a primeira empresa a atingir $1 trilhão em receita. E eles ainda vão conseguir crescer provavelmente 10%, talvez 9% ao ano, o que, se você parar para pensar, é realmente impressionante. Por último, mas não menos importante, SoFi. Provavelmente vou fazer um vídeo específico de previsões sobre a SoFi amanhã ou depois de amanhã. Vamos ver. A SoFi divulgará os resultados no mesmo dia, mas antes da abertura do mercado. Faremos uma live para cobrir tudo. Até agora, ela voltou para cerca de $19 por ação. A maioria das fintechs está sofrendo atualmente. Essa é uma empresa que nos últimos 12 meses subiu 78,5% no acumulado do ano, ainda está com uma queda de 30,5%. Você sabe o que eu penso sobre a SoFi. Acho que abaixo de 20, se voltarmos para menos de 19 ou até $18 é um presente, porque essa é uma empresa que sim, ainda está crescendo muito, muito rápido, seja em receita, ainda deve crescer a receita, crescimento anual composto de 30% entre 2025 e 2028. O lucro por ação deve crescer, acho que de 38% a 42% de CAGR nos próximos anos. Essa é uma empresa que está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Claro, com as novas expectativas em relação às taxas de juros, talvez não tenhamos 2 cortes nas taxas. A projeção da empresa considerava 2 cortes de juros. Isso vai mudar? Isso afetaria a projeção? Na minha opinião, não. Como disse, farei um vídeo de previsão completo como fazemos a cada trimestre. Uma empresa como essa, sim, algumas pessoas não gostam porque, ela não está subindo todos os dias. Por que isso não está a $50, a $75, a $100 por ação, blá 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 blá? A empresa não controla o preço das ações. Você pode argumentar, sim, mas eles deveriam parar de diluir. Bem, novamente, se eles vão gerar mais lucros graças a esse evento, por que eles não deveriam fazer isso? Pois no fim você busca mais lucro por ação. Se eles diluírem e isso afetar negativamente o lucro por ação, então isso não é uma coisa boa. Mas se eles estão diluindo, levantando dinheiro e o lucro por ação permanece o mesmo ou até aumenta, e a receita que a empresa gera acelera, por que eles não deveriam fazer isso? Eles deveriam.
Sophie é uma empresa que, se você for impaciente, talvez prefira investir em ações de computação quântica, mesmo que essas empresas não gerem lucro, mas isso é assunto para outro momento. Mas com a Sophie, aqueles que foram pacientes, nós compramos ações a preços muito bons. Já estamos tendo um ótimo retorno. Poderíamos ter um lucro maior, mas desde o início do ano tivemos queda de 30,5%. Como mostrei, nos últimos 3 anos você teve um ganho de 221%, e no último ano você ainda teve um ganho de 78,5%. Se quiser reclamar, tudo bem. Apenas compre outra coisa ou ignore a Sophie. Mas para aqueles que estudaram e acompanharam o crescimento desse negócio nos últimos anos, apesar de vários obstáculos, bem, a execução tem sido muito boa. E eu acho que o futuro aqui é bastante promissor. Então, no geral, é isso aí. Certifique-se de escrever suas previsões na seção de comentários abaixo. Acha que essas empresas vão superar, atender ou ficar abaixo das expectativas? Deixe suas previsões nos comentários, não em mercados de previsão ou no Robinhood. Quem sabe? Espero que todos tenham um ótimo resto do dia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!